Saudações a todos. Tão logo eu fiz e gravei a apresentação aqui do projeto e do canal Alhures, e eu vou me propor aqui uma leitura de um dos autores que eu gosto por demais. Trarei outros autores também. Textos fáceis de encontrar na internet, portanto julgo que estejam em domínio público. Caso eu venha a infringir alguma lei ou algum aspecto dos direitos autorais, por favor me avisem, mas sempre busco textos de domínio público, certo? Então, estou trazendo um texto do poeta Heberto Helder, né, português. Depois, de repente, poderíamos falar mais sobre ele, mas eu queria focar no poema dessa vez. E eu tenho uma questão a respeito de ler poemas de nascente em Portugal. Eu acredito, é uma hipótese minha, uma teoria apenas, que a fonética, a forma como nós falamos, e ela influencia nas escolhas de palavras e principalmente na composição de obras, ainda mais falando de poesia. Então eu acredito que para tentar apreciar o máximo possível da completude de uma obra, seria muito interessante que ela fosse lida não só em sua própria língua materna, mas também no sotaque do próprio autor, né? Eu acho que no dialeto também, eu acho que essas questões gerariam uma apreciação talvez mais próxima do completo ou da apreciação completa. Então eu gostaria de propor essa leitura e eu tentar ler em sotaque português. É uma tentativa, eu espero não ofender ninguém com essa tentativa. Longe de mim querer banalizar ou criar qualquer tipo de situação cômica com o belíssimo sotaque de português, do português de Portugal, que eu admiro por demais. É uma opção minha, uma opinião minha. Eu gosto de ler livros de Portugal com o seu próprio sotaque. Acho belíssimo, acho que o som fica muito bonito. E há uma melodia que envolve uma meditação. Então eu vou ler aqui A Colher na Boca, né, do Heberto Helder, 1953 e 1960. Começa assim. Obviamente. Óbvio que eu talvez possa pecar muito nessa tentativa de leitura com sotaque de português de Portugal. Me perdoem por isso. Quem sabe eu venha melhorar. Começa com tríptico. Todas as coisas são mesa para os pensamentos, onde faço minha vida de paz. Num peso íntimo de alegria como existir de mão, fechado puramente sobre o ombro. Junto a coisas magnânimas de água e espíritos, a casas e achas de manso consumindo-se, ervas e barcos altos, meus pensamentos criam-se. Com outro relento, um sabor de terra velha e pão diurno. E em cada minuto a criatura, feliz de amor, a nua criatura, da minha história de desejo, inteiramente se abre em mim como um tempo, uma pedra simples, um nascer de bichos num lugar de maio. Ela explica tudo, e ouvir para mim, como se levantam paredes brancas, ou se dão festas nos dedos espantados das crianças. É a vida ser redonda, com seus ritmos sobressaltados e antigos. Tudo é trigo que se coma, e ela é o trigo das coisas, o último sentido do que acontece pelos dias dentro. Espero cada momento seu, como se espera o rebentar das amoras e a suave loucura desuva sobre o mundo. E o resto é uma altura oculta, um leite e uma vontade de cantar. E, embora seja uma tentativa de replicar o sotaque português de Portugal, ainda falho como eu fiz, ainda parece que sou uma melodia. Mas por que não também uma leitura no sotaque do português brasileiro? Começa assim, tríptico.
Todas as coisas são mesa para os pensamentos, onde faço minha vida de paz, num peso íntimo de alegria como um existir de mão, fechada puramente sobre o ombro, junto a coisas magnânimas de água e espíritos. A casas e achas de manso consumindo-se, ervas e barcos altos, meus pensamentos criam-se, como um outrora lento, um sabor, de terra velha e pão diurno. E em cada minuto a criatura, feliz do amor, a nua criatura da minha história de desejo, inteiramente se abre em mim como um tempo, uma pedra simples, ou um nascer de bichos num lugar de maio. Ela explica tudo, e o vir para mim como se levantam paredes brancas, ou se dão festas nos dedos espantados das crianças. É a vida ser redonda, com seus ritmos sobressaltados e antigos. Tudo é trigo que se coma e ela é o trigo das coisas, o último sentido do que acontece pelos dias dentro. Espero cada momento seu, como se espera o rebentar das amoras e a suave loucura das uvas sobre o mundo. E o resto é uma altura oculta, um leite e uma vontade de cantar. Esse é o Alberto Helder, ele me parece um grande engenheiro às avessas do verbo. Ele é um desconstrutor-construtor. Poderíamos falar bastante sobre ele, sobre esse poema, mas eu só proponho uma leitura por agora. Depois, se houver desejo, vocês poderiam colocar em comentários o que essa leitura e as imagens, esses símbolos que o Alberto Helder ele apresenta, como te toca, como que você consegue sentir esse poema, o que você entende, o que você vê. Nem tudo nessa vida a gente precisa classificar, nem precisa buscar uma lógica, um sentido. Assim como o vento. Às vezes o vento vem e nos pega, balança o cabelo, dá um arrepio. A gente, às vezes, sente um conforto como se fosse uma massagem. E não precisa de lógica, explicação por onde andou esse vento até chegar a você ou por que esse vento passou por você. Simplesmente é o vento e ele te tocou. Então deixa nos comentários. Obrigado.